Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já queria agradecer demais a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, que acreditaram aqui nesse projeto, tá? Então vocês não vão se arrepender, continue, compartilhe, siga, porque vai ter muito projeto bacana vindo por aí. Então, muito obrigado aí por vocês que se inscreveram, tá? Então fique até o final também, já queria deixar aqui a dica para vocês, porque vai ter um bônus no final, vai ter uma surpresa no final com relação a esse tema, então fique até o final que não vai se arrepender aí, tá? Então vamos lá. Queria apresentar para vocês aqui o Laboratório Low Code, tá? Que vai ser algo essencial aqui para esse canal, tá? Que é justamente onde eu vou trazer para vocês as dicas e os truques ou os tutoriais aqui de informações sobre Power Apps aqui. Vai ser justamente o Laboratório Low Code, que é um aplicativo em Power Apps que eu vou desenvolver aqui com o canal, tá? Como funciona isso? Qual é a ideia do Laboratório Low Code, tá? Sempre quando eu desenvolvi aplicativos aí na empresa, eu queria estudar mais, eu não queria ficar preso apenas no projeto, porque às vezes a gente está ali desenvolvendo tantas coisas e acaba ficando sempre numa mesma coisa, mesma forma de fazer. Então eu sempre criava aplicações separadas, individuais, aqui sozinho mesmo, e ficava estudando novas formas de fazer a mesma coisa que eu fazia naqueles aplicativos. Uma nova forma de filtro, uma nova forma de comunicar com o banco de dados, estruturar um banco de dados, uma nova forma de criar o design, o UI ou UX design ali do aplicativo. Então eu sempre estudei dessa forma, sempre criava aplicações ali para me estudar. Então o Laboratório Low Code, né, o nome que eu dei, é basicamente a mesma coisa. A gente vai criar formas de fazer a mesma coisa. Eu posso trazer várias ideias aqui também de filtros, onde eu vou estudar e você vai estudar comigo também, tá? Então vai ser muito bacana. E esse laboratório também, o conteúdo do canal, vai ser totalmente a ajuda de vocês, com a ajuda de vocês. Então, se vocês colocarem no comentário sugestões e dicas aí, ou dúvidas que vocês têm, tá? Eu vou trazer aqui para o canal e vai virar conteúdo aqui também para o Laboratório Low Code. Então vocês vão participar diretamente aí. Então espero que vocês coloquem seu comentário, né, e participe aí para crescimento do canal, tá bom? Então pessoal, estamos aqui no Laboratório Low Code, no aplicativo, né? Então vamos entrar aqui na máscara de texto e tá aí a cara aí do nosso aplicativo, né? Vocês vão acostumando aí com o Laboratório Low Code também. Tá, então aqui pessoal, eu fiz um formulário bem simples aqui de cadastro para clientes, tá? Onde a gente tem aqui as informações dos clientes cadastrados, com telefone, CPF ou CNPJ aqui, como exemplo aí de máscaras de texto que a gente pode fazer. Mas no caso aqui eu estou focando bem em CPF e CNPJ, que é o que eu sei que a maioria aí acaba utilizando e tem dúvida de como fazer essas formatações aí, principalmente na hora de dar entrada nas informações, tá? Então primeiro eu vou mostrar um exemplo prático aqui utilizando, né? E depois a gente vai na prática entender algumas questões aí sobre essas formatações de texto aí. Vamos lá, adicionar aqui então um novo cliente, adicionar o Eric aqui, colocar aqui o e-mail eric@gmail.com, tá? Esse aqui é o e-mail fictício. Telefone, né? Então aqui, colocar aqui o telefone, acho que vai dar certinho. Então coloquei um telefone e ele já formatou pra gente, né? Esse aqui já é um exemplo, né, de máscara, onde, né, ele agora está exibindo para mim uma forma bem mais fácil de entender aqui a entrada de telefone que eu coloquei aqui. E o CPF aqui também, então eu entrei, tá vendo? Só com os números, depois ele formata e traz pra gente certinho, uma forma mais fácil de exibir, né? A forma que a gente está acostumado a ver o CPF ali, né? E o mais legal de todos, que é esse último entrada aqui, que fica até o final do vídeo, que vocês vai valer totalmente a pena aprender como é fazer essa entrada de máscara de texto, não só para CPF, tá? Isso serve para tudo, né? Em tempo real. Que é o seguinte, eu vou entrando aqui e de acordo com o que eu vou entrando com o CPF, ele vai automaticamente em tempo real formatando o texto, tá? Então ele já identificou o texto e foi formatando aqui, inserindo a formatação enquanto eu digito. Então vou fazer aqui de novo, ó, ele vai formatando. E o mais legal, se eu continuar digitando, ele já identifica que não é mais um CPF e formata para CNPJ e também, né, ido formatando também enquanto eu digito, tá? Então isso aqui é muito legal. E se caso, por exemplo, eu digitar incompleto aqui, ele também vai me indicar, opa, você não inseriu nem CPF, nem um CNPJ, tá? Então isso aqui vale totalmente a pena você ficar até o final do vídeo, beleza? Deixa eu continuar aqui, colocando aqui, e vou salvar aqui esse usuário. Então esse aqui é um exemplo, né, na hora que você está fazendo um formulário de entrada para o usuário. É também um formato aqui, ó, de como você exibe essa informação. Às vezes você já tem um telefone aí, só que não está formatado, mas você quer exibir ele aqui, por exemplo, né, da mesma forma. Então a gente vai mostrar isso, tá? Vamos lá, vamos na prática então, né? Ver como que seria fazer, como a gente faria essas formatações aqui. Depois a gente volta e eu mostro como eu coloquei direto aqui no formulário. Então vamos aqui ver isso na prática, né? Então tenho aqui, pessoal, trouxe para vocês 4 formas, né, da gente fazer essas formatações. Utilizando a função mais simples, né, a básica para formatação, que é a função test, a gente vai
entrando aí e vai juntando outras funções para melhorar essa formatação aí e mostrar N formas de fazer isso. Então, né, eu já vou mostrar aqui, vocês não estão acostumados com texto, então eu vou entrar aqui com informação, calma aí, deixa eu entrar aqui primeiro. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, com uma data, 2020, tá? Então aqui, quando eu dei uma entrada, né, tá vendo um número aleatório, vamos dizer que você vai dar uma entrada aí de a pessoa que tem que colocar a data manualmente por algum motivo, tá? E, né, você já consegue formatar a forma de visualização dessa data. É um exemplo bem simples mesmo aí, usando o texto, né? E como que fica isso? Se eu vier aqui no nosso rótulo, olha aqui como que é. Eu usei a função text, né? Então você coloca aqui qual que é a entrada que você quer formatar. Lembrando que a função text ele não formata um tipo texto, ele não formata o que já é no formato de texto, tem que ser um outro formato diferente, né? Para você conseguir formatar. E depois você coloca a formatação, né? Por isso que eu coloquei aqui, né, a entrada como value, né? Transformando em número. E você consegue colocar aqui a formatação, né? No caso que eu usei, formatação para ele ficar igual tipo data, tá? Tá, pessoal? Então vamos entender um pouco mais essa questão do texto. Lembrando, eu não vou me aprofundar, tá, nessa função text, senão dá para fazer um vídeo inteiro só sobre essa função. Tá? Eu só vou mostrar para vocês algumas questões sobre a função text que eu acho que é legal a gente saber. Então nesse rótulo eu vou formatar alguma entrada que eu mesmo vou digitar direto aqui. Então eu vou usar a função text, né? Usar a função text. Então eu vou entrar com texto, por exemplo, o CPF em si, né? Aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui e tal. Então colocar com um dígito como se fosse uma entrada CPF sem formatação, como texto, tá? E vou colocar a formatação como eu gostaria de ser o CPF. Eu creio que vocês vão se identificar comigo aqui agora. Então eu vou colocar a formatação, né? Que todo mundo faria. Vou usar aqui no caso o 0 mesmo. Vou colocar aqui usando os zeros, né? Para formatar, para ele identificar, inclusive, o 0, caso o CPF no final dele comece com 0, né? Ele vai identificar esse 0. Tá? Então por isso que eu estou usando formatação com zeros. Se eu usasse, por exemplo, a formatação com o jogo da velha, ele não reconheceria o 0 ali no final. Se você iniciasse com 0, ele ignora o 0, o jogo da velha. Né? Então por isso que eu coloco todo em formato usando os zeros aqui para formatar a nossa entrada de número, tá? Para não ignorar os zeros ali na entrada esquerda. Então olha que legal. Não deu nada, não aconteceu nada porque, como eu falei, o texto ele não formata texto, né? Então, para isso funcionar, eu tenho que colocar ou um value, né? Se caso isso aqui fosse uma entrada, eu colocasse um controle de entrada de texto, né? Eu teria que colocar um value aqui nele para ele poder identificar que é um número para ele poder formatar, tá? Ou poderia ter entrado aqui direto com o número, mas eu quis mostrar para vocês isso. Então, olha aqui, agora ele formatou. Ó, Eric, mas não formatou correto. Olha aqui, ficou 12 ponto, né? Não é a formatação que deveria. Por quê? Agora que eu acho que vocês, todo mundo já deve ter passado por essa situação aí quando foi formatar um CPF aí, né? Por quê? Quando você usa ponto aqui para formatar um número, automaticamente aqui a função, ela entende que você está querendo formatar, separar as unidades ali dos números, né? Por exemplo, centena, unidade, dezena, unidade de milhar e por aí vai. Ele automaticamente, quando você insere um ponto, ele já entende, opa, isso aqui é um número, então vamos formatar aqui as unidades desse número, né? As dezenas e tudo mais. Então, por exemplo, mesmo se eu colocar aqui um traço aqui, ele continua com erro, tá vendo? Eu coloquei um traço ali, ele continua formatando só pelo fato de ter um ponto ali no meio da formatação. Mas olha agora, se eu tirar todos os pontos e vou colocar aqui no caso o traço, agora a formatação funciona. Olha aqui, ele formatou certinho, ó, primeiro os 3 dígitos, depois ele formata mais 3 e os 2 ali no final. Então funciona. O problema é quando a gente coloca um ponto. Então como que a gente resolve esse problema aí, né? Do ponto. Aí que entra, né, a segunda forma de a gente formatar o texto, tá? Que é usando o substitute e teste. O que a gente vai fazer aqui, olha, se a gente fazer um teste aqui, vamos colocar aqui então, 120, tal. Olha aqui, ó, formatou normal, funciona. Já deu para ver que é uma formatação que está funcionando normal. Mas como que tá aqui, né? Qual que é o cálculo que está acontecendo aqui? Olha que legal. Então, para resolver aquele problema do CPF do ponto, o que eu faço? Tá aqui normal, né? Usando o texto, o value aqui. Então a gente substitui os pontos por uma outra forma, um outro caractere. No caso que eu usei um type, né? Você poderia usar, sei lá, 2 pontos, por exemplo, né? Mas eu usei um type aqui, né? No lugar do ponto e deixei aqui o traço. Então, como não é um ponto, ele deixa formatar corretamente, assim como eu fiz aqui no de baixo, né? Então, vou mostrar aqui, ó. Se eu colocar aqui type, né? No lugar do traço aqui, olha lá, ele vai formatar dessa forma. Então, logo depois que você formata, né, dessa forma, ele já vai transformar, deixar certinho formatado, você dá um substitute.
Ou seja, coloca justamente a sua entrada aqui, né? Na entrada substitui qual o texto que você quer substituir, coloca qual o caractere desse texto que você quer substituir ali, né? Qual que é o texto antigo ou caractere e qual que é o novo. Então eu vou substituir o type pelo ponto e automaticamente a gente vai ter a formatação correta, né, de como a gente quer, para tirar esse problema aí do texto, ele formatar aí o nosso número, né, direto, separando as unidades ali, beleza? Então é assim que a gente burla esse problema aí, né, do texto aí usando o substitute, tá? Então é uma forma que eu queria mostrar para vocês com o CPF em si, que eu sei que acaba dando muito esse problema. E caso você tenha esse problema não só com o CPF, com outras formas de formatação aí que você acaba utilizando na sua empresa ou no aplicativo, então, né, você usa essa mesma ideia do substitute aqui para exibição de informações, né, entre outros, tá? Então, beleza, aqui é uma outra forma. Uma outra forma também de a gente fazer isso, tá, de formatar um texto, é usando o it e mid, tá? Que seria o seguinte, vou entrar aqui também para a gente, né, ver funcionando. Então, da mesma forma, a gente vai digitando e ele vai formatando aqui para a gente, tá? E uma coisa interessante que vocês podem ver, olha, que já está aqui, ó, já está aparecendo aqui a ideia como seria o formato. Olha aqui, já tem um ponto, ponto e o traço. Isso aqui é uma coisa exclusiva, algo padrão aqui quando você usa o MIDI, tá concatenando ali. Né? Depois eu vou explicar isso aqui, né? Beleza, inserir, então tá formatando, tá funcionando corretamente. Então se a gente vier aqui como é que foi feito. Olha aqui, eu usei um it, que eu vou explicar, não sei se vocês estão acostumados a usar essa função aí, né? E o mid, né, para separar os caracteres aqui, tá? Então vamos colocar isso na prática e vamos entender aqui como seria isso. Primeira coisa, vou dar um Ctrl C aqui nesse exemplo, tá? Aqui a gente usou, vamos aqui do it, né? Então aqui, né, vamos aqui nessa prática aqui. Então como que seria isso? O it nada mais é, né, do que você poder criar parâmetros, em vez de você criar variáveis para poder trabalhar com elas, em vez de você né, ter esse problema com as variáveis, você já pode colocar uma ação direta, por exemplo, numa entrada de texto, criando parâmetros ou variáveis, né, podemos dizer assim, para você já utilizar e fazer alguns cálculos e fórmulas ali. Então, por exemplo, eu vou usar o it aqui, né? O it aqui. Então ele fala para a gente, ó, coloca um escopo com parâmetros, né, e depois você cria sua fórmula usando esses parâmetros que você entra aqui no it. A saída dele é justamente as fórmulas com esses parâmetros. Então, os parâmetros aí, ó, quando você usa o update context, né, para criar aquelas variáveis de update context. Você abre as chaves, né, dá um nome para esse parâmetro, vou colocar o nome de entrada, por exemplo, né? Opa, de entrada. Né? Você coloca aí qual a entrada, está puxando de uma entrada de texto, de onde que ele está puxando. No caso aqui eu vou colocar manual aqui direto nesse controle de texto aqui, né? Enquanto a gente está fazendo essa função aqui direto na entrada de um rótulo de texto, beleza? Então vou colocar aqui novamente aquela formatação ali do CPF, beleza? Uma entrada aqui direta. Então é um parâmetro que eu dei esse valor aqui para esse parâmetro. Agora a gente dá o ponto e vírgula e vamos para a fórmula. Hoje a gente tem entrada de parâmetros, vamos lá e fazer as fórmulas aqui. Então vamos lá. Então a gente pode fazer isso usando o MIDI para separar os caracteres e concatenar depois, falando aonde que a gente quer colocar a formatação. Olha que legal. O MIDI seria basicamente a gente pegar, por exemplo, texto, né? E eu quero buscar os caracteres daquele texto, ou uma parte dos caracteres daquele texto. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Colocar meu nome aqui, Eric, né? Eric. Então vamos dizer que eu quero pegar o caractere R, ali do Eric, né? Então a letra R. Então para mim fazer isso eu preciso colocar o seguinte, ó, onde que começa onde que vai começar essa busca desse caractere? Então vai começar pelo 2, o R é o segundo caractere, então é o 2. E a partir desse caractere 2, quantos caracteres você vai querer buscar a partir daquele ali? Ou desse você vai querer buscar ali? Então eu vou querer só um, porque eu quero só o R. Então olha, ele me trouxe o R aqui. Então, se quiser puxar o R, o I e o I junto, então eu colocaria 2. Ele vai puxar a partir do R, ele vai puxar o R e os outros caracteres a partir dele, contando aqui a quantidade. Então, eu quero pegar, por exemplo, o I. Então, o seu I seria o 3, né? Vou colocar aqui 1, então ele vai pegar apenas o 1. Então, é isso que a gente vai fazer com o MIDI aqui, com o it, usando a função it também. Tá? Então, aqui, voltando aqui no texto, a gente tem o MIDI, né? Então, a gente vai colocar justamente aquele parâmetro que a gente acabou de criar. A entrada aqui no MIDI, que seria o nosso texto, né? Entrada, se ele já pega aqui, copiar a entrada, colocar aqui, beleza. Entrada, então a gente vai falar que a gente quer pegar o primeiro caractere aqui, né? E vai ser o mesmo caractere. Eu quero pegar o primeiro e apenas ele ali, por isso coloquei 1. Então se a gente fechar aqui já o it aqui, a gente já vai ter uma saída já. Ou seja, ele já está pegando aqui a primeira caractere daquela entrada, né? Então a gente vai concatenando isso. Então a gente vai criando uma concatenação
criando vários MIDs, pegando cada caractere individualmente, né? Então eu vou colocar aqui o segundo MID e vou concatenando com o e-comercial. Então, beleza, tá aqui certinho, né? Exatamente dessa forma que vai ficar. E olha como que fica a saída. Exatamente a mesma entrada aqui, ó. A gente separou cada caractere desse individualmente concatenando, né? Ele trouxe exatamente a mesma saída concatenada. Agora, a gente pode brincar agora e formatar isso aqui da hora que a gente quiser. A gente pode adicionar alguns textos entre esses caracteres agora concatenando também. Então, é uma outra forma de né, formatar aí textos, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, né, o ponto aqui depois do 3. Outro mais que eu posso colocar, depois do 6 aqui vai ter mais um ponto, e depois do 9, né, a gente vai ter aquele traço ali do CPF. Então, isso é uma forma de você também formatar seus textos, né? Então, usando o it e o mid ali, separando os textos, né? Uma forma também de fazer isso aí, beleza? Então, vamos para o próximo, outra forma de fazer aqui nossa entrada, que é uma que você tem que entender várias funções aí para fazer ela. Porque para funcionar, lembra aquela entrada em tempo real? Essa entrada em tempo real só vai funcionar com essa fórmula aqui, tá? Então olha aqui, vamos fazer um exemplo dela. Olha aqui, 1, 2, 3. Olha aqui, de acordo com o que eu vou entrando, olha, o ponto ele só vai entrar aqui justamente quando ele identificar que deve entrar a hora certa, tá? Então eu vou digitando aqui e ele já vai automaticamente formatando diferente dos outros ali, das outras entradas, tá vendo? Ele já vai inserindo de acordo com o que a gente for entrando ali. Então, como é que foi feito isso? Eu vou mostrar para vocês aqui primeiro e a gente vai fazer junto também. Então, olha aqui, eu usei o it, né, da mesma forma para criar alguns parâmetros já, para pegar a entrada, o texto, né, pegar a quantidade de caracteres e fui fazendo uma tabela aqui dentro, né, e não vou explicar aqui, eu acho melhor a gente fazer junto, tá? Primeira coisa, o que eu usei aqui foi o sequence, tá? O sequence, ele gera uma tabela para a gente com valores, tá? Então eu vou fazer passo a passo ali aquela mesma função, mas mostrando ao mesmo tempo na prática também essas funções elas sendo como elas funcionam ao mesmo tempo. Então, pessoal, acabei de colocar aqui uma galeria aqui, né, para a gente testar e entender o sequence. A gente vai colocando ali aquelas mesmas funções juntas e você vai vendo exatamente o que está acontecendo ali naquele processo para gerar aquela saída ali. Então aqui tem essa galeria, né? A gente tem aqui essa galeria. E vou colocar essa função sequence nela para vocês verem como é que funciona. Esse sequence, tá? Ele gera para a gente justamente uma tabela com registros sequenciais já com um valor sequencial também. Então primeiro você coloca quantos registros você quer mostrar. Esse caso aqui tá de exemplo, eu vou colocar 11, que é o CPF. Então eu vou colocar 11 registros. Eu quero que ele gera 11 registros, ou 11 linhas no caso. Então qual vai iniciar de qual numeral, né? O valor que você vai iniciar. Vai ser o valor 2, o 3, o 5, 1. Então eu quero que seja 1 mesmo, tá? Vou colocar 2 aqui só de exemplo. Vou colocar o número 2. E qual é a etapa que você quer, ou seja, de quanto em quanto que vai criando esse número, né? Ele vai somando esse número. Então eu vou colocar de 2 em 2. Ou seja, ele vai criar um registro para mim e vai colocar de 2 em 2. E olha aqui como é que ele gera para a gente. Se eu colocar aqui o label, ele vai gerar exatamente uma tabela com uma saída value, né? Ele sempre vai gerar uma tabela com uma saída value. E aqui no caso ele vai vindo, ele gerou 11 registros, né? Onde começa com 2 e vai indo de 2 em 2, ou seja, 2, 4, 6, 8 e gerou para a gente ali, né, esses numerais aí, tá? Então o sequence ele faz isso, que no caso a gente quer gerar ali uma sequência normal de 1 em 1, ou seja, de 1 até 11, olha aqui. Olha aqui, né? A gente tem agora de 1 até 11 aqui, beleza? Vou voltar aqui para visualizar a outra forma de novo, acho que estava longe ali. E de 2 em 2, né? Ele formata aqui de 2 a 22 aqui, dessa forma. Então, com o sequence, que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o sequence porque é justamente com ele que a gente vai criar, a gente vai querer identificar cada caractere daquela entrada. Ou seja, a gente vai criar uma tabela identificando cada caractere. Então, beleza. Então, a gente já tem o sequence aqui. Agora, a gente vai usar um for all aqui, né? Lembra que a gente tem um for all? Que a gente vai pegar o for all, ele consegue pegar cada registro, a gente faz uma ação para cada registro. Então, eu vou inserir um for all aqui. Né? Então, a nossa sequência vai ser a nossa tabela onde a gente vai usar o for all, né? Nossa tabela de referência, nossa fonte. A gente vai criar aqui uma fórmula que vai gerar uma tabela ali. O for all, pessoal, você pode utilizar ele para criar tabelas também, tá? Então, o sequence, ele vai gerar uma sequência de 11 registros. A gente vai criar aqui uma tabela. Então, eu vou abrir aqui o Chaves para criar um registro, onde eu vou criar duas colunas. Uma chamada ID, tá? E esse ID aqui, no caso, tá? Esse ID aqui, no caso, vai ser
a saída do sequência, que vai ser o value, né? Que é justamente como se fosse um ID que eu estou gerando ali. E a saída dele, como é value, eu vou colocar aqui o valor value, tá? E o outro valor, caractere. Nesse caso ainda não tem o caractere, a entrada aqui para sair, mas mesmo assim eu já vou criar aqui para a gente essa coluna, caractere. Por exemplo, né? Vou deixar vazio mesmo. É só a gente ver de passo a passo. Ou seja, fazer sequência em for all. Né? O for all ele gera uma tabela para a gente. Aí aqui, então, como agora a gente tem duas saídas agora, uma chamada ID e um caractere, não mais o value, agora a gente tem uma tabela, usando pelo for all, onde a gente tem duas saídas, o caractere e o ID. Então, se eu colocar aqui o ID agora, ou seja, com o for all e o sequence, a gente criou uma outra tabela com duas colunas, né, usando aí direto. Então, é essa forma que funciona. E aqui é onde a gente vai colocar os caracteres identificando pelo ID aqui, tá? Então, agora a gente vai usar o it. Lembra o it? A gente dá uma entrada ali, igual a gente utilizou para a gente ter um parâmetro. Então, vou fazer a mesma coisa. Agora, antes daqui, eu vou usar o it aqui antes, ó, para a gente criar um parâmetro. Abrir o it aqui. Colocar aqui, então, um parâmetro chamado entrada. Aí, eu colocar aqui também aquela nossa CPF ali que a gente usa de exemplo. Aquela entrada formato para CPF. Né? Cria a sequência e vai ter a saída aqui, né, para a gente no it aqui, tá? Da mesma forma, aqui vai gerar normal, mas a gente não está usando essa entrada para nada. Então, a gente vai usar, lembra aquela ideia do mid, né, que a gente fez aqui utilizando o it e o mid? A gente vai fazer exatamente usar essa mesma ideia aqui do mid, para a gente conseguir identificar cada caractere através do valor, ou seja, para cada linha dessa a gente tem exatamente o número que vai de 1, 2, 3. Então, se a gente colocar um mid aqui, esse cálculo mid aqui, justamente na nossa coluna caractere, a gente vai automaticamente identificando e separando ali os caracteres. Então, eu coloco a entrada aqui do texto e qual o texto que eu vou identificando é justamente o value, né? Cada linha que foi gerado pelo sequence. Então, olha que legal. Se a gente colocar aqui agora mais uma coluna, mais um rótulo aqui nessa galeria, a gente vai conseguir ver qual caractere e o ID que esse caractere tem. Vou colocar o caractere. Olha que legal. Ele separou ali e criou o caractere. Aqui no caso não dá para identificar porque os caracteres em número. Deixa eu colocar aqui só 5 aqui, eu acho que fica mais fácil a gente identificar. Então olha que legal. Então quando eu coloquei aqui, ó, né, ele gerou exatamente, ó, identificou cada um daqueles caracteres e sabe aonde cada um pertence, ó. Calma aí que eu coloquei só 10 dígitos, né? 5, 5, 5. Eric, tá, mas aí então aqui eu coloquei 11, tem que ir mudando isso manualmente? Não precisa. Por isso que a gente vai criar mais um parâmetro aqui, ó, para facilitar o sequence, para ele gerar a quantidade de registros de caracteres de acordo com a entrada. Então a gente pode criar aqui, vou chamar len mesmo, tá? E vamos usar aquela função len para contar os caracteres. Então a gente vai criar aqui justamente, né, o len, né? E se a gente coloca mais um parâmetro, separa eles por ponto e vírgula, né? Então você pode colocar vários parâmetros e aqui vai contar quantidade. E esse len vai ficar justamente no lugar da quantidade de registros que o sequence vai gerar, né? Para justamente ter a quantidade certa e criar essa tabela, né? Exatamente com o número de caracteres. Então beleza, né? E no caso aqui a gente pode substituir depois essa entrada aqui, né, por uma entrada de texto e por aí vai. Tá quase lá, estamos quase lá. Então, ainda é uma tabela. A gente não quer uma tabela, a gente quer um texto, correto? Então, a gente vai pegar tudo isso que a gente fez aqui, concatenar essa saída aqui, ó. Exatamente esse for all aqui, a gente vai concatenar. Aqui, no caso, não vai funcionar porque a gente está numa galeria, tá? Então, a gente pode pegar isso agora, colocar isso dentro em um rótulo. Então, vou pegar um rótulo aqui para a gente ver isso funcionando. Então, né, depois que a gente já entendeu como é que funciona essa parte, fica mais claro, eu quero que vocês realmente entendam e compreendam o que está acontecendo aqui. Isso é importante na hora de fazer a nossa saída em tempo real. Então, a gente colocou aqui no texto, não vai dar erro porque é uma tabela de saída. A gente vai concatenar essa tabela, né, usando um concat aqui, ó, antes do for all. Concatenar essa tabela gerada pelo for all. Então, eu vou concatenar ele aqui, vou colocar o ponto e vírgula aqui. E vamos concatenar qual saída que a gente vai concatenar? O caractere, né? A gente vai concatenar toda essa coluna caractere. E, né, agora que vem a parte mais legal. A gente vai inserindo, agora a gente pode falar aonde que a gente quer inserir um ponto, uma vírgula, um traço dentro dessa concatenação aqui dessa tabela, né? Então a gente vai criar já formatando ao mesmo tempo. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um e comercial para concatenar aqui e vamos usar o switch. Porque o switch ele vai justamente falar, olha,
Quando esse valor, o ID desse caractere ou desse registro aqui, o ID for 1, então a gente vai colocar aqui, ó, switch. Se justamente o ID aqui, né, a gente quer fazer o switch do ID, ele vai identificar e vai mudar qual que é o valor dessa variável ID, dessa coluna ID, dessa linha, ele vai colocar uma ação, né, vai colocar ali algum valor. Então, nesse caso, a gente vai colocar, no caso, um ponto. Quando o valor ID for igual a 3, né, a gente coloca aqui o 3, ele vai inserir para a gente um ponto também. Ou seja, quando estiver concatenando aqui, ele identificar o ID desse caractere é o 3, ele vai inserir também um ponto, tá? A gente vai fazendo esse switch aqui, né, para cada um, de acordo com onde a gente quer inserir mais caracteres ali, de acordo com o ID da nossa tabela. Então, eu quero inserir no caractere 3 ali, um ponto, e vou inserir no caractere 6 outro ponto, né? Lembrando que é exatamente como a gente quer ali no nosso formato. E no 9, o que a gente quer que apareça o traço aqui. Um traço. Então, olha aqui, a gente colocou condições aonde só vai aparecer quando o caractere for o ID 3. Ou seja, não vai aparecer esses caracteres de uma vez, eles vão aparecer quando tiver esse ID 3 ali, quando você for digitando, ele vai identificar aqui, porque ele vai criando a fórmula de acordo com a quantidade de caracteres entradas aqui, lembra? Por isso que isso acontece. Então, olha, ele já formatou aqui certinho, tá vendo? Agora é exatamente o que está acontecendo aqui, né, no exemplo que eu mostrei aqui. Então, de acordo com quando você vai entrando, quando ele chega no caractere, ele insere o dado. Nesse caso aqui, eu coloquei ele 3, 6 e 9, não vai dar certinho, por quê? Nesse caso aqui. Porque no caso, ele vai inserir o cara, quando chegar no 3, ele já vai inserir o ponto. A gente não quer que quando ficar com 3 caracteres, já apareça um ponto aqui, correto? Então o que a gente tem que fazer para isso não acontecer? Eu vou pegar na fórmula que eu já tinha feito antes. Então no switch que eu coloquei o switch antes do caractere, tá? Antes do caractere, e o ponto, ele só vai aparecer quando o caractere for 4, ou seja, quando a pessoa inserir, chegou no 3, quando inserir o quarto caractere, o ponto entra ali entre o 3 e o quarto caractere. Por isso eu coloquei o switch antes e o caractere depois. Então eu coloquei no caractere 4 aparece o ponto, no 7 outro ponto e no 10 o traço. Então ele sempre vai esperar você digitar o próximo para colocar ali, inserir a formatação na hora certa. Então vai ficar exatamente dessa forma aqui que está aparecendo aqui. Então pessoal, é isso, né? Eu falei, nossa, Eric, bastante coisa aí. Espero que vocês tenham gostado aí de algumas ideias, né? De como você pode formatar os textos, né? E justamente esse último aqui que parece um pouco mais complicado, é o que vai ser possível fazer aquela entrada em tempo real ali, igual eu mostrei no nosso formulário ali, beleza? Então, vamos finalmente agora fazer a máscara em tempo real, utilizando essa última formatação de texto, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos fazer a máscara em tempo real aqui, a gente vai utilizar a seguinte, usando tudo isso que a gente aprendeu agora na última formatação. Primeiro, eu vou pegar aqui uma entrada aqui, né, pra gente colocar aqui, né? Colocar aqui. A gente vai precisar de uma entrada. Essa entrada vai ser a entrada onde a pessoa vai visualizar ela, tá? E a gente vai usar aquela mesma ideia usando o rótulo ali. Da mesma forma que quando a gente estava fazendo o outro, calma aí, vou colocar esses dois aqui só para a gente utilizar. Tá vendo aqui quando a gente foi digitando, automaticamente ele foi criando aqui, né? Ó, formatando aqui. A gente fazer essa mesma ideia. Como, Eric? Simplesmente fazendo uma sobreposição de dois controles. Os dois controles seriam quais? Seriam duas entradas, tá? Então tem uma entrada que vai ser a minha entrada visual, essa entrada que ela tem a formatação bonitinha, tá vendo? Com texto, com a borda. Ela simplesmente vai ser a nossa entrada que vai receber a informação como rótulo. Ou seja, a gente vai criar agora aqui mais um rótulo, eu vou até colocar aqui um novo. Mais uma entrada no caso, né, de texto. E o que vai acontecer? Essa entrada vai estar por cima dessa entrada ali, onde vai receber a formatação. Então, eu vou pegar justamente o cálculo da entrada, igual a gente tem no rótulo aqui, aquele cálculo todo que a gente fez para criar aquela formatação, tá vendo? Vou copiar ela aqui desse rótulo e vou colocar na entrada essa primeira entrada aqui. Vai ser a nossa entrada que vai receber a informação, tá? E que no caso, ela vai receber a informação da entrada na primeira controle de entrada ali, propriedade de entrada. Então, vou colocar aqui, né, que ele vai receber exatamente as informações dessa entrada aqui. Então, deletar esse rótulo, né? Então, olha que legal como vai funcionar. Vou tirar aqui o dígito aqui, né? Olha como vai ficar legal. A gente vai pegar essa segunda entrada e vamos deixar ela invisível. Justamente porque quando a gente colocar aqui em cima dessa, ela esconde a que está embaixo. Então, para não ter esse problema, a gente vai deixar ela totalmente 100% invisível, tá? Vamos deixar essa máscara
deixar essa entrada totalmente transparente. Aqui. Então a gente tem duas entradas, uma totalmente transparente aqui por cima da outra, né? Fazendo uma sobreposição aqui de entradas, tá? Uma coisa legal, tá? Essa entrada aqui, o texto dica dela tá com a entrada. Quando você for digitando essa entrada, ela já sai quando você clicar na primeira. Então a gente vai colocar essa entrada aqui aparecendo, na verdade, essa dica texto aparecendo na primeira entrada aqui, ó. Vou colocar esse texto dica aqui, porque quando você clicar para entrar com o texto, ele também vai sumir como se você estivesse interagindo com a entrada de baixo. Então olha como vai ficar, só isso, mais nada. Eu vou digitando nessa, enquanto eu vou digitando, não aparece nada, o texto não está aparecendo da entrada principal, mas está aparecendo de baixo, que está formatando a entrada de cima, essa sobreposição de itens. Então eu vou entrando e vai formatando e dá essa impressão, não, exatamente está formatando em tempo real, colocando duas entradas sobrepondo. Cara, é só isso, Eric, é só isso. É muito simples fazer isso. Basicamente é você usar duas entradas como sobreposição, mas utilizando essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês, né? Para funcionar da forma correta. Por que essa fórmula é bacana? Porque eu posso formatar de forma bem simples qualquer tipo de texto, tá? Então é só eu vir aqui na fórmula, por exemplo. Agora eu quero fazer uma formatação para a data, né? Igual eu falei, vamos colocar aqui data. Então a data é sempre depois do terceiro dígito, né? Vem inserir uma barra aqui, né? Vai inserir uma barra. Depois ele do sexto dígito, né? Não, do quinto dígito eu vou inserir mais uma barra para ele formatar a data. Vou tirar esse último aqui, pronto. Fiz duas modificações e ele já consegue fazer a formatação, identifica que é uma data. Então quando eu inserir aqui, ó, opa, calma aí. 2, 3, calma aí que não... Ah tá, calma aí que a minha sobreposição não estava em cima. Deixa eu voltar aquela aqui. Sobreposição aqui, beleza. Então vamos lá. Então quando eu vou colocando aqui, ó, ela já vai formatando para a data. Então, olha que legal. Eu só fazendo algumas modificações naquela fórmula, a gente consegue criar uma formatação universal, né? A gente pode dizer assim. No sentido, eu falo assim, se você tem uma formatação muito exclusiva que o texto talvez não está te ajudando, ou você quer fazer uma entrada em tempo real dessa forma, essa fórmula vai te ajudar muito a fazer isso, tá? Então você vai usar cada tipo dessa formatação no que você achar que vai ser melhor para você aí, e vai ajudar no seu desenvolvimento, beleza? Então basicamente é isso, né? Aí você pode melhorar isso aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui um ícone, né, um xizinho, para quando ele identificar que tem uma entrada vai aparecer esse x para a pessoa clicar e resetar a entrada dele ali. Então, quando essa é a primeira entrada, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Então, a gente tem as duas entradas. Eu vou tentar renomear aqui, ó. Essa daqui é entrada 2. E a entrada 1 é que está por cima da entrada 2. Só para ficar mais fácil da gente identificar aqui, ó. Então, tem a entrada 2 que é a que tá... Opa! Entrada 1. Então, a gente tem a entrada 1, que é totalmente transparente, né? Tá vendo aqui? E a entrada 2 é onde está recebendo, ela simplesmente é só visual ali dessa nossa entrada, né? E o ícone aqui, igual eu falei, é simples. A gente fazer aqui, ó, na entrada 1, quando for diferente de vazio, ela vai aparecer aqui pra gente. Então, diferente de vazio, a gente coloca aqui isBlank, coloca uma negação, né? E quando a gente clicar nesse ícone, no select desse ícone, ele vai resetar aqui nossa entrada 1, tá? Então, né, fica até mais legal aí na hora que você tá usando, você clica no X, ó, ele vai resetando aí para o usuário. Então, basicamente é isso, tá? Então, isso aqui é uma forma legal de você fazer uma máscara em tempo real aí nos seus formulários aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí, né, o Laboratório Low Code. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu estou explicando as coisas. Por favor, coloque no comentário sugestões. Pode criticar ele que não gostei, se falou estranho, ficou confuso. Por favor, me ajude a melhorar, me ajude a trazer melhor conteúdo para vocês. Então, por favor, comente, dê sua sugestão, se foi bom, se foi ruim. Deixa o gostei se você achou que valeu a pena esse componente personalizado. Eu acho que vale um gostei, vale uma inscrição sua também, né? E é isso, pessoal. Compartilhe esse conteúdo e espero vocês no próximo vídeo aí.